Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita. Se inscrevam aí no canal, assistam os outros vídeos. Se os outros vídeos ficarem longos, eu recomendo que vocês acelerem para 1.5 ou 1.75 vezes mais rápido, que ainda dá para assistir e dá para entender e passa mais rápido o vídeo, então é melhor. Então, hoje eu gostaria de falar sobre o assunto que é, vamos dizer, um certo jeito, um certo tipo de comportamento que é muito frequente entre os direitistas, que eu tenho percebido, e que acaba sendo um grande problema, que acaba sendo tendo potencial para se tornar um grande problema no futuro, porque é, acaba criando um viés anti-intelectualista em muitos elementos da direita. Vamos lá, tentar explicar. Primeira coisa que é o pragmatismo, vamos dizer, grosseiro que existe na mentalidade brasileira, que é uma coisa muito frequente no Olavo de Carvalho. No pensar que, não, peraí, não estou dizendo que o Olavo é pragmatista, não. Vídeo sem edição é isso aí. O pragmatismo grosseiro que acontece, que é muito frequente na mentalidade dos direitistas brasileiros, que é uma coisa que o Olavo de Carvalho denuncia muito frequentemente nas obras dele. Então, se você estudar um pouquinho do Olavo, algumas coisas ele traz isso à tona, alguns trechos assim, ele sempre traz isso à tona. Então ele fala o quê? Que o brasileiro é o povo mesquinho, é o povo que, tipo, não consegue nem ter grandes ambições. Eu estava assistindo ontem a série do Mecanismo, então eu vi ali o cara que era o policial lá, que era maluco e tal, e que ele estava investigando o cara, tipo, o tal do Ibrahim, né, que é o Youssef, se eu não me engano. Então, assim, o sonho da vida do cara era prender o Ibrahim. Então, tipo, o cara era frustrado, ganhava pouco, só conseguiu comprar um sítiozinho no Paraná, no interior do Paraná, e comprar um carro usado. Então ele era extremamente frustrado e tal, e ele queria descontar aquilo prendendo o tal do Ibrahim. Então, tipo, o maior sonho da vida do cara, a maior ambição da vida do cara era prender uma pessoa. Então, tipo, isso aí, é porque ele é pé no chão, porque ele não fica sonhando, não fica viajando, ele é pé no chão, ele quer fazer a coisinha ali ao alcance dele. Não é pé no chão, cara, isso aí é você ser mesquinho, é você ser tapado, ignorante, e você não conseguir ampliar o seu horizonte, ficar pensando só vamos dizer, no interesse muito imediato, é uma coisa mesquinha assim. E eu percebo que isso se reflete bastante na mentalidade de muitos elementos da direita. Por exemplo, o caso ali, no grupo, eu não sei exatamente, então eu posso até estar falando alguma besteira aqui. Mas em relação ao grupo ligado ao Alexandre Frota e o pessoal lá do tal do Jacaré de Tango, eu não sei, eu estou falando a versão do MBL, pode ser que tenha sido diferente e tal, mas eu também não lembro exatamente como que é, mas como foi a situação. Mas eu lembro que eu vi nos vídeos do MBL que eles estavam tentando, tipo, criar uma marca MBL para prejudicar o movimento MBL, para dizer que eles roubaram a marca. Era alguma coisa assim. Então, tipo, isso aí é o quê? É um processo burocrático para criar, vamos dizer, um processo falso, com uma situação falsa para prejudicar um grupo. Então, tipo, eu não sei se eles fizeram isso ou não, eu tô falando a versão do MBL. A versão do MBL é que eles fizeram isso. E, tipo, por essa versão você vê esse tipo de mentalidade mesquinha e tapada que, infelizmente, acaba atingindo muitos elementos da direita que eu percebo. Então, assim, vamos dizer que essa briga aí com o general do Olavo, com o general Santos Cruz, que agora o Santos Cruz foi demitido, etc. Nos posts do Olavo sobre isso, você percebe, vamos dizer, que ele está denunciando essa mentalidade. Você está dizendo que o Santos Cruz, ele está dizendo que o Santos Cruz, esses outros generais aí meio doidos, e que não tem noção de discussão sobre valores, sobre certo e errado, etc., e fica só focados ali na discussão burocrática, e não sei o quê, para conseguir um carguinho, etc. Isso aí é típico da mentalidade burocrática e corporativista desse pessoal aí tapado, limitado da direita. E esse pessoal, eles têm que mudar o comportamento e mudar a forma de ativismo político, porque senão a direita vai se ferrar. Então, assim, eu até, inclusive, agora eu estudo direito, isso não vem ao caso aqui no canal, né? Não é dar conta de ninguém. Mas só para exemplificar, eu estudo direito e eu não gostava de processo. Até pouco tempo, eu repeti até na matéria de processo,
e não gostei da teoria geral do processo, achei uma coisa muito... tipo, você vai estudar um negócio burocrático, mecânico, abstrativo tipo, não vai ter nenhum valor incluído naquilo, não vai ter uma discussão sobre se aquilo é certo ou errado, e não sei o que, então eu não conseguia me identificar com aquilo, não gostava. Agora, eu tô conseguindo analisar a importância do processo, estou conseguindo admirar mais essa área, admirar tipo, de uma forma mais intensa essa área do direito que é o processo, porque tipo, você cria a discussão validada. Tem até um professor meu que não vem ao caso também, porque é questão pessoal, mas ele dá aula de hermenêutica e processo. Eu pensei, porra, esse cara, eu não entendo como que ele consegue fazer isso, porque hermenêutica é a coisa mais filosófica, mais abrangente e, vamos dizer, zetética, a partir da contestação da área do direito, e processo é a coisa mais mecânica e mais bitolada, mais sem contestação que tem no direito. Agora que eu estou conseguindo fazer um link entre essas duas coisas e agora eu estou me interessando no processo. Só que inicialmente eu achava o processo chato pra cacete por causa disso, esse excesso de mentalidade burocrática, mecânica e tal, sem contestar, sem refletir sobre aquilo, perguntar o que está por trás daquilo, que é só você decorar os passos do procedimento e sair repetindo aquilo igual papagaio. E eu pensava, porra, isso é muito chato. Agora eu não tenho mais esse preconceito. Agora eu penso, não, eu admiro o processo. Eu penso, não, essa área do processo, processo civil, processo penal, na verdade é muito importante, porque é a forma como você vai realizar esses valores. Então agora eu estou respeitando mais e eu estou até tendo um interesse maior nessa área. Mas por um tempo eu tive esse certo preconceito, porque eu relacionava isso com essa mentalidade burocrática, tacanha, e que se reflete em muitos elementos da direita. Então, tipo, na minha universidade, o que o pessoal da direita está fazendo aí? Tem o tal do negócio do hasteamento da bandeira, que é a cerimônia do hasteamento da bandeira, que em tese virou o movimento de direita. O pessoal de esquerda não gostou do hasteamento da bandeira e virou o movimento de direita. Aí eu fiquei pensando, porra, que porra é esse negócio de hasteamento da bandeira, cara? O que hasteamento da bandeira tem a ver com direita? O pessoal, porque é da esquerda, o pessoal não gosta da bandeira do Brasil, queria que a bandeira fosse vermelha, o pessoal gosta da bandeira do Brasil, o pessoal de direita. Porra, eu fiquei pensando, cara, pode até ser que na nossa realidade seja isso mesmo, mas você formar um movimento político baseado no tal do negócio numa pauta que não tem a ver com os valores daquele movimento político é uma coisa burra, porra. Você faz o movimento de direita baseado, vamos hastear a bandeira. Beleza, o pessoal petista, psolista pode chegar lá e falar, não, a gente também é brasileiro, a gente também gosta do Brasil, então vamos hastear a bandeira também. Não acontece isso na nossa realidade. Só que a galera tem que pensar a longo prazo. Se a longo prazo, hoje em dia, essas pautas aí, tipo hastear a bandeira, verde e amarelo, não sei o quê, essas pautas são consideradas da direita a curto prazo. A curto prazo, essas pautas estão beneficiando a direita. Só que se a direita brasileira não tiver uma discussão sobre o que é certo e o que é errado, sobre filosofia dos valores, sobre a teoria filosófica por trás, vamos dizer, do direito, da política, etc. E como que você vai ligar isso com os ideais que formam a direita? O pessoal da esquerda tem plena consciência disso. E desde o Hegel, você pode falar, isso aí é uma enrolação, uma perda de tempo, não sei o quê. Mas se não fosse a filosofia do Hegel, que nem tem nada a ver com não, tem a ver, né? Mas não era o intento do Hegel criar os movimentos de esquerda universitários hoje. Mas os movimentos de esquerda universitários só existem por causa do Hegel, porque o pessoal foi lá, se debruçou, quebrou a cabeça para entender lá a teoria do Hegel, e isso se tornou um movimento político consolidado com fundamentação intelectual. Então o pessoal da direita tem que estudar os filósofos que vão permitir a organização do movimento. Aí o pessoal até meio que faz umas cobranças em relação a mim, né? Eles falam, não, por que você não foi lá no hasteamento da bandeira? Porque eu vou ter que organizar uma palestra, não sei o quê, porque isso aí ficar só, mais ou menos, não é bem isso que eles falam, mas é mais ou menos isso, que ficar só na esfera das ideias, não sei o quê, não vale nada. Você tem que fazer uma coisa na prática. Tem que fazer uma palestra para ensinar as pessoas, tem que ir no hasteamento da bandeira, não sei o quê. Aí eu fico pensando, cara, como assim, velho? Como assim vocês não entendem o processo, como funciona um movimento político? Então vocês vão se fuder daqui a pouco. Eu não estou falando isso para criticar a direita, não. Eu estou querendo ajudar a direita, entendeu? Então, assim, o que acontece? Você vai e organiza uma palestra ali, um evento, uma palestra na universidade. Eu falei, o que adianta você organizar a palestra se o pessoal não sabe nem o que eles vão falar na palestra?
Aí falou, não, mas se você fizesse a palestra, você ia saber o que você ia falar. Mas cara, eu pouco me importo com isso. Não vão me dar espaço para fazer a porra da palestra. E mesmo se dessem espaço, isso aí não ia ter importância nenhuma. O que é, quer dizer, ia até ter uma importância, só que a importância é quase nula comparado a você elaborar as ideias. Elaborar as ideias é muito mais importante do que você ir lá e divulgar ou pegar e fazer hasteamento da bandeira, que nem pauta de direito essa porra é, mas na minha faculdade virou pauta de direito, eu não sei como. Você criar uma base intelectual para defender um negócio é muito mais importante do que você pegar e fazer vamos dizer, uma organização lá para reunir o pessoal de direita para trocar ideia, para tomar um cafezinho e trocar ideia. Ou então uma palestra sobre direito. Cara, você organizar teoria por trás daquilo, fundamento filosófico, discurso baseado nos valores, que depois vai fundamentar o que as pessoas vão dizer nesse tal dessa reunião que o pessoal vai fazer o cafezinho, que eu dei como exemplo, nessa palestra aí sobre a direita. Você criar o conteúdo que as pessoas vão expor nessas eventos é muito mais importante do que você pegar e você organizar a burocracia desses eventos, falar com fulano, falar com Beltrano, comprar o salgadinho para fazer a reunião. É muito mais importante você criar a teoria, criar o discurso baseado em valores que o pessoal vai desenvolver nessas reuniões, nesses eventos, do que você fazer o evento propriamente. Se você não tem o discurso, não tem o fundamento intelectual, o que adianta você fazer a porra do evento? Você não vai saber o que você vai falar, não vai saber sobre o que você vai discutir ou vai virar uma bagunça. E eu percebo isso até a esquerda, eu respeito a esquerda. Eu não sou igual o pessoal da direita, não, isso aí é porque os esquerdistas são vagabundos, porque eles não trabalham, porque eles só querem ganhar dinheiro e tem uma visão limitada e preconceituosa do pessoal da esquerda. Eu acho o seguinte, se você não reconhece os méritos do seu inimigo, você não vai vencer a batalha, porra. Você tem que reconhecer o mérito dos seus inimigos. A esquerda pode até ter gente vagabunda, que está na manifestação por causa do pão com mortadela, não sei o que, pode ser que tenha. Só que tem muita gente na esquerda que é bem intencionada, tem muita gente tem uma formação intelectual muito sólida, e tem muita gente que não tem interesse próprio ali, não. Eles morreriam pela causa. Eles fariam tudo pela causa. E até o próprio Olavo de Carvalho fala, se tem um movimento político que o pessoal dá até as cuecas para beneficiar o movimento político, dá até a vida para beneficiar o movimento político, e o outro movimento político, o pessoal não pode dar nem R$2 para beneficiar, é óbvio que aquele que o pessoal é mais engajado vai vencer, porra. Por quê? Porque a curto prazo o pessoal da direita pode ter um sucesso. Só que se eles não mudarem esse comportamento e essa forma de organização política, a longo prazo eles vão perder isso aí. O Bolsonaro chegou no governo, beleza. Porque doeu no bolso do pessoal direitista, o governo do PT, então votaram no Bolsonaro, beleza. Só que aí vamos supor que o Bolsonaro faça uma política econômica que não seja tipo, o Brasil não fique na merda, mas também não cresça muito, seja um negócio sem sal. Vamos supor que a política econômica do Bolsonaro seja uma coisa sem sal, não tenha um grande crescimento econômico. Aí depois como que vai fazer para defender o governo Bolsonaro e impedir que venha um projeto de poder socialista maluco aí, se você não tiver um discurso intelectual bem fundamentado para legitimar aquilo? Não tem como, porra. A outra coisa que eu ia falar, né, então o que eu tô falando assim, se o pessoal da direita ficar com essa mentalidade limitada, burocrática, processual do negócio e não pensar na discussão sobre valores, mesmo que o Bolsonaro consiga, pelo carisma dele, ou sei lá, se manter no governo aí, daqui a pouco a esquerda vai voltar. A esquerda, por isso que o novo canal é autocrítica da direita, que é porque eu vou pelo menos instigar o pessoal a fazer uma autocrítica, porque o pessoal da esquerda tem essa sabedoria, tem essa malandragem. Eles estão sempre procurando evoluir, procurando melhorar, e o pessoal da direita o pessoal da direita é burrão, no geral, infelizmente a verdade é essa. O pessoal da direita é o pessoal que pode até ter uma competência técnica especializada em alguma coisa, sei lá, engenheiro, ou o cara funcionário público que entende tudo de processo civil, sei lá, pode ser que tenha uma competência técnica muito grande para alguma coisa, só que o que adianta isso aí se você não tem um discurso filosófico, um discurso baseado em valores que vai fundamentar aquilo? É aquilo que eu dei o exemplo no meu primeiro vídeo. O que é mais importante? O processo penal que vai dizer o que a pessoa, o que o cara que presenciou um assassinato tem que fazer para denunciar o assassino,
para ele ser condenado, tem que oferecer a denúncia, queixa, não sei aonde, aí ativa o Ministério Público faz não sei o quê. É mais importante você saber disso ou você saber que a vida humana é um valor que tem que ser preservado? Se não fosse o valor da vida humana ser preservado, o processo penal não ia valer nada, porra. Não ia ter por que existir o crime do assassinato se não existisse o valor da vida humana. Então a discussão filosófica sobre valores, prestem bastante atenção. Valores são as coisas mais importantes que tem na discussão política, que são os valores que vão ser a base, vão ser o fundamento para todas as outras discussões que você vai desenvolver a partir daquilo. E a direita não tem discurso sobre valores. O pessoal da direita tem que prender de uma coisa. Por quê? Ninguém sabe os valores que estão por trás daquilo, o desenvolvimento filosófico que está por trás daquilo. Então todo mundo está cagando para isso. Por isso que o meus vídeos aí, os meus amigos que são de esquerda, de centro-esquerda, ou ecologista, ou anarquista, anarcocapitalista, sei lá, os meus amigos que são dessas ideologias aí da filosofia moderna e contemporânea, apesar de eles discordarem do meu canal, das coisas que eu falo no meu canal, eles entendem melhor do que o pessoal da direita. O pessoal da direita eu estou fazendo um negócio para ajudar eles e eles não entendem a porra do conteúdo do meu canal. E o pessoal de esquerda entende melhor do que o pessoal de direita. Mesmo que eles vão... para eu ter um diálogo, se eu pegar meus amigos anarquistas, libertários, sei lá o quê, eu tenho um diálogo mais produtivo do que o pessoal da direita. Porque o pessoal desses grupos revolucionários, pelo próprio fato deles hipervalorizarem, vamos dizer, a racionalidade, a razão humana, e derem muita importância para o debate, e o pessoal conservador, não, o importante são os costumes e tal, e não precisa não precisa criar um discurso defendendo nada, é só criticar e se apegar à tradição, não sei o quê. Por esse próprio fato, entre outros motivos, o meu diálogo com o pessoal libertário, anarcocapitalista, é muito mais produtivo, e eles entendem até melhor o que eu estou falando do que o pessoal conservador e de direita em geral, que é o pessoal que eu estou tentando ajudar. E isso aí é uma coisa que tem que mudar essa porra, senão mesmo que o Bolsonaro esteja aí no governo, fique 8 anos, sei lá, daqui a pouco a esquerda vai voltar mais forte e o pessoal da direita que tem essa mentalidade burocrática, tecnicista, vai se ferrar, igual a ditadura militar. Ditadura militar, o pessoal que era de direita, não era de direita porra nenhuma, porque eles caçaram o mandato do Carlos Lacerda e das lideranças de direita que tinha no Brasil. E chegaram lá, e o que aconteceu? Ficaram 20 anos no governo, sem ideologia, sem valores, etc., sem discurso sobre valores, tinha neutralidade, porque eles eram caras que estavam acima do bem e do mal. E depois desses 20 anos, o que aconteceu? A esquerda voltou mais forte que antes, com um discurso e com um projeto de poder mais consolidado do que antes. Então, se o pessoal não desenvolver uma filosofia política para defender isso, é isso que vai acontecer. E aí o que acontece? O que eu estou querendo dizer com isso? Que o pessoal é obrigado a gostar de filosofia? Não, de forma alguma. Eu nunca vou dizer isso. Ninguém é obrigado a fazer uma coisa que não é a sua vocação. Ninguém é obrigado a gostar de filosofia. Ninguém é obrigado a ficar estudando Aristóteles, São Tomás de Aquino. Ninguém é obrigado a fazer isso, cara. Você pode muito bem ter uma visão de mundo, ter opiniões sobre as coisas que vão ser legítimas, sim, sem saber porra nenhuma de filosofia. Eu vou achar a sua opinião legítima. Porque o grupo político tem que ter uma pessoa especializada em cada coisa. Tem o pessoal que tem a mentalidade tecnicista, processualista, sei lá. Tem o pessoal que é só filósofo, que é só fica só nessa esfera das ideias, que tem uma oratória sedutora, etc., que vai convencer as outras pessoas. Tem o pessoal que é filósofo, mas não fica só no âmbito das ideias, mas é o pessoal mais fechadão, que não tem essa oratória sedutora, etc. Tem gente de todo tipo para ajudar no processo político. Então, se a pessoa... eu odeio filosofia. Eu leio um livro de filosofia, ouço uma aula, uma palestra, já dá vontade de vomitar, porque eu odeio esse negócio. Tudo bem, cara. Você pode, mesmo assim, contribuir com um projeto político. Ninguém é obrigado a gostar de filosofia e muito menos a ficar estudando filosofia. O que a pessoa tem que fazer... se a pessoa quer o sucesso do seu projeto político, aí a pessoa tem que fazer isso, é respeitar o núcleo intelectual do seu projeto político. Porque você imagina na esquerda o pessoal tem essa sagacidade, e na direita não, na direita o pessoal é corporativista, só olha para o próprio umbigo e não tem consciência nenhuma de senso estratégico. Então, eu até esqueci quem que foi o tal do deputado lá do PSL, né? Mas teve um deputado do PSL que falou, não, o Olavo de Carvalho fica só sentado lá com a bunda na cadeira sem fazer nada, e quem faz mesmo, quem coloca a mão na massa somos nós, etc.
Aí eu fico pensando, porra, o tal do cara é um ignorante, que se não fosse o trabalho do Olavo de Carvalho, não ia nem existir, não ia nem existir possibilidade do PSL chegar no governo, a direita chegar no governo. O cara tá ali só por causa do trabalho do Olavo de Carvalho, e ele chega lá e ele ainda quer ser o gostosão, quer desprezar o Olavo de Carvalho. Porra, só na direita que isso acontece, por causa da precariedade da formação intelectual dos agentes políticos da direita. Você imagina na esquerda acontecendo isso? Você imagina o Lula chegando lá e não, a Marilena Chauí só fica sentada aí com a bunda na cadeira, não faz porra nenhuma. O Vladimir Safatli, os outros intelectuais aí de esquerda não fazem porra nenhuma. Ou então, sei lá, algum militante de esquerda falou, não, o Karl Marx era um merda, porque ele era desocupado, não fazia porra nenhuma. Claro que não, caralho. O pessoal da esquerda, eles têm a noção de que o trabalho intelectual é fundamental para desenvolver um projeto político. E eles respeitam os seus intelectuais. Mesmo que eles discordem numa coisa e outra, não sigam 100%, pelo menos eles têm o respeito. Eles sabem que se não fosse o trabalho dos intelectuais, eles não iam conseguir organizar o projeto político. Agora, o pessoal da direita, o problema não é se não gostar de filosofia, você tem todo direito, cara. O pessoal da esquerda pode ser um proletário, um líder sindical, sei lá, tipo o Lula, que não entende. Provavelmente o Lula não deve odiar ter que ouvir palestras sobre filosofia, ler alguma coisa sobre filosofia. Beleza, você não é obrigado. Agora, você tem que respeitar, porra. O Lula respeita pra caralho os intelectuais e os pensadores da esquerda. Porque ele sabe que eles são necessários para o projeto político. Agora, o pessoal da direita, eles querem, não, eu tenho as minhas próprias opiniões, eu tenho não sei o quê. Beleza, cara, você pode até ter as suas opiniões. Só que, porra, você tem que entender que se não for os intelectuais, você não vai conseguir fazer nada. Então você tem que respeitar, você tem que pelo menos entender a importância dos intelectuais no processo estratégico da direita. E a direita não existe isso, não existe a tradição de respeito aos intelectuais. Outra coisa que eu ia falar, né, é que, por exemplo, eu falei das palestras, etc., que fazer uma palestra não adianta nada, mas, por exemplo, se criar um instituto cultural, alguma coisa que seja voltada realmente para a formação de intelectuais, aí é outra história. É uma coisa que também é voltada para a elaboração de um discurso que vai ser usado na base dos projetos de poder. Então aí é uma coisa mais necessária, né, mais urgente. E a outra coisa é que o pessoal pode chegar e falar, mas o Matheus não fez porra nenhuma, porque tinha que ter ido no hasteamento da bandeira, não sei o que. Eu falo, cara, olha o meu canal, olha os meus vídeos, eu já desenvolvi, sei lá, dezenas de teorias aí, sem querer me gabar, etc. Mas, porra, eu fiz um trabalho, já estudei um tempão para desenvolver teorias para fundamentar os pontos de vista da direita. E eu estou fazendo no meu canal, eu estou procurando colocar em circulação argumentos para serem usados pela direita para fortalecer o núcleo intelectual da direita. E eu já estudei bastante isso ao longo de anos. Eu podia escrever um livro dessa porra. Eu só não escrevi o livro porque ia demandar muito tempo, porque eu ia ter que fazer um trabalho científico, com um parâmetro rigoroso, etc. Ver todas as referências, destacar as referências, colocar as referências certinho no livro. Eu não tenho tempo para fazer isso porque eu estou tendo que estudar para a faculdade e eu quero ganhar dinheiro. Então, assim, por isso que eu escolhi fazer o canal, mas eu já pesquisei coisas o suficiente para escrever um ou dois ou mais livros, entendeu? Sobre uma teoria política. E aí você pode falar, mas o Olavo de Carvalho falou que o jovem só fala merda, que o jovem não tem que ser levado a sério, não sei o quê. Eu falo, não, o Olavo fala que o jovem, quando ele vai falar alguma coisa sobre filosofia, geralmente eles fazem merda quando eles vão criar uma teoria filosófica original, porque para criar uma teoria filosófica, você tem que, ter uma experiência de confrontar aquela teoria com outras teorias, e que isso leva anos, e o cara tem que ser maduro, e etc. Então, geralmente, quando um jovem cria uma teoria filosófica, depois ele nega aquela teoria filosófica inicial. Mas tem exceções. Tem, por exemplo, René Guénon, que o próprio Olavo fala que desde os 16 anos até a velhice dele, ele sempre defendeu a mesma coisa. Então, assim, isso não é uma regra absoluta. E também, o negócio é que eu não estou criando teoria filosófica nenhuma aqui. O que eu estou fazendo é criar uma teoria política. Isso aí sim, pode até ser que tenha outros autores aí que fundamentem isso da mesma forma que eu não saiba e tal, mas eu estou criando uma teoria política que, na verdade, é uma, vamos dizer, explicitação daquilo que está por baixo do discurso de certos agentes políticos que tiveram governos que eu considero bem-sucedidos, como o Ronald Reagan, a Thatcher e, sei lá, outros governos aí de direita que eu considero bem-sucedidos. Então eu estou fazendo uma teoria política baseada na filosofia do Aristóteles
e do Mário Ferreira, do Olavo de Carvalho. Então não estou criando filosofia, eu estou pegando elementos da filosofia do Aristóteles, Mário Ferreira, Olavo de Carvalho, e estou fazendo uma síntese de teoria política que eu acredito que vai legitimar, vamos dizer, a estrutura do governo de governos que eu olhei historicamente eu considerei bem-sucedidos. Tipo, eu vi, não, esses governos aí deram certo, então eu vou criar uma teoria, eu não vou fazer uma teoria política maluca baseada na sociedade perfeita, eu vou criar a teoria que busca explicar e busca dar uma legitimidade intelectual para explicar por que aqueles governos que eu considero bem-sucedidos foram bem-sucedidos. Então, se você vê no meu canal, você vê que tem essa... então, o jovem não pode ser filósofo porque o jovem vai fazer merda. Mas o cara com 20 e poucos anos pode muito bem chegar e criar uma teoria política, fazer um trabalho sobre ciência política. E que é o que eu gostaria de que eu, se tivesse tempo, se tivesse dinheiro, eu ia fazer, ia escrever os livros, etc. Mas como eu não tenho, eu estou desabafando e expondo as minhas ideias no YouTube, que é uma forma mais livre e que eu não preciso ter tanto trabalho para criar tudo certinho, estruturado para publicar os livros. Então, é isso aí. O pessoal fala, o Matheus não está fazendo nada, etc. Na verdade, o tipo de ativismo que eu estou fazendo é que é o fundamental, é que é o mais importante, na verdade, para a criação do movimento político. Eu estou desenvolvendo uma teoria política para defender o movimento e estou colocando em circulação argumentos que vão defender esse ponto de vista político. Isso aí é o mais importante. Se não fizer isso, não adianta fazer o tal do hasteamento da bandeira, sei lá do que. Não adianta nem você criar um partido e disputar eleições porque a administração municipal é a melhor, daquele projeto é melhor, não sei o que. Não adianta nada disso se você não tiver um discurso solidificado e bem estruturado intelectualmente sobre valores. E é isso que eu estou fazendo no meu canal. É a mesma coisa que tivesse escrevendo livros, só que é mais fácil e é mais fácil para mim porque é uma forma de exposição mais livre, não preciso ficar colocando as referências tudo certinho. E por isso que eu tô fazendo isso. Só que, tipo, é uma teoria política que eu tô criando. Se você quer ver alguma coisa construtiva, etc., para a direita, olha os meus vídeos anteriores. Olha o trabalho que eu estou desenvolvendo no meu canal, pega os meus argumentos e uso os meus argumentos. É só isso. Eu não quero ficar famoso, etc., quero nada disso. Só quero que as pessoas usem os argumentos que eu estou colocando em circulação. Se a pessoa nunca nem ouviu falar de mim, mas ela usa os argumentos que eu estou colocando em circulação e enriquece o debate democrático, consequentemente, meu objetivo já está alcançado, o que eu quero é isso. E a outra coisa, né, resumindo essa história aí, foi um negócio que o Olavo de Carvalho falou sobre o debate do Lula com o Alckmin. A última pergunta do debate do Lula com o Alckmin, que era um negócio de tarifa de ônibus. Então, tipo, né, segundo o Olavo, o debate americano tem questões práticas também, tem questões econômicas, etc., da forma mais pragmática. Só que também tem discussão sobre valores. O Trump falou sobre aborto nos debates, falou que a Hillary defendia o aborto, por isso que ele era contra, etc. E várias propostas da Hillary que eram contra a cultura cristã, do cristianismo, etc. Então o debate lá tem um elemento pragmático, mas também tem um elemento sobre valores. Agora, no debate político brasileiro, é proibido você falar de valores, falar da esfera de valores, o que é certo, o que é errado, filosofia, política, etc., porque isso aí é monopólio dos professores universitários esquerdistas e no debate nacional não pode entrar nada. No debate nacional só pode entrar discussão sobre preço de tarifa de ônibus. Então, tipo, esse exemplo aí expressa muito claramente aquilo que eu falei ao longo desse vídeo da mentalidade burocrática, tecnicista, etc., e mecânica, que o pessoal da direita acha que é a única forma possível para resolver os problemas e, na verdade, eles buscam trabalhar muito, se especializar muito nessa parte tecnicista e mecânica e desprezam a esfera do desenvolvimento das ideias e do trabalho intelectual que vai fundamentar o discurso político. Então, tipo, você quer ser um tecnicista, ficar só analisando o processo civil, não sei o quê, e criar ou então processo constitucional, criar um partido, fazer um ativismo. Beleza, você pode fazer isso. Você vai ser constitutivo para a direita. Agora, se você quiser desprezar a esfera intelectual, aí você tá cavando a própria cova. Aí você está fazendo uma burrice que mesmo que agora a direita esteja no poder e a direita tenha recursos, daqui a 1, 2 anos, se vocês continuarem com essa mentalidade, a direita vai sumir. E depois a esquerda vai voltar mais forte ainda.
Então é isso que eu queria falar. Espero que tenha sido claro no que eu quis passar. E se não tiver sido claro nos outros vídeos, eu continuo falando sobre isso. Então, muito obrigado.